Eu continuo em Apópica e hoje eu vou te mostrar uma single family home térrea, que particularmente a casa térrea é a minha preferida e eu vou te explicar lá dentro por quê. Por que a casa térrea é a minha casa preferida? Primeiro, porque eu acho ela muito mais prática, mais confortável. Eu não preciso subir e descer escada. E eu sou uma pessoa que esqueço das coisas. Então, quando eu tinha minha casa de 2 andares, eu subia invariavelmente 200 vezes para pegar tudo que eu precisava pegar para poder sair de casa, que é muito mais fácil. A minha característica familiar sou eu e o meu marido, eu não tenho filhos. Então, assim, ela é diferente de uma família onde os pais gostam dessa divisão, porque eu tenho uma área social no andar de baixo e a área íntima no andar de cima. Então, cada família tem uma característica diferente e preferências diferentes. E é nesse momento que a Patrícia entra para entender quais são as tuas preferências, quais são as tuas necessidades e como a gente encontrar a melhor opção para você. E é super interessante que nesta opção a construtora optou por uma decoração mais rústica. Talvez ela tenha pegado muito pesado na cor das paredes, eu entendo, mas ela não traduz o quão interessante é esta planta. Ela acabou atrapalhando a planta da casa. Por exemplo, quando eu entro, eu tenho uma sensação que a casa é escura, mas eu consigo entender que não é. Mas as paredes verdes nesse meu corredor extremamente largo não me ajudam a ter essa sensação. Logo que eu passo pela área de circulação de acesso, eu chego nesta sala de jantar e sala de estar, que ela está em L junto com a cozinha, e eu tenho uma diferença de formato de teto. Eu tenho a forma de casinha. Eles usaram o que a gente chama de beams, tá? Que é uma forma decorativa. Isso não é madeira de verdade, é simplesmente decoração, fazendo com que a casa fique mais aconchegante. E quando eu falo que as paredes me trazem um pouco mais de falta de luminosidade aqui dentro, eu falo bem nessa posição, porque ela me fecha com os beams e mais as paredes escuras. Mas eu tenho essa facilidade, eu consigo na minha mente pintar a parede de branco e já ver um outro cenário aqui dentro. Por isso não se apegue a essas cores, tá? Mas o que é bacana, o que é bonito, e eu particularmente gosto, tá? Vai ser não de encontro o que eu comentei na semana passada com um cliente meu, que nesse caso isso ia incomodá-lo, porque ele está na cozinha e na sala de estar ao mesmo tempo. A minha sala de jantar está numa outra posição. A mim não incomoda, porque a minha família é menor, eu consigo ver eu sentada assistindo televisão enquanto meu marido faz o jantar, tá tudo certo. Mas eu acredito que a gente consiga alterar esse layout de alguma forma, tá? Colocando talvez a televisão ali, é uma questão de estudar a melhor forma de ambientar. Mas o que é interessante aqui é isso, é entender o tamanho, é uma sala bem grande. E esta cozinha também é muito grande, porque olha só, eu tenho no começo dela a cozinha gourmet, então os meus fornos, ao lado já tenho a geladeira, tem um pedaço de bancada, o meu fogão a gás e mais uma bancada em L. Aqui a casa me pegou. Eu tenho uma janela para eu olhar para o lado de fora em frente à minha pia, tá? E aqui do lado esquerdo a máquina de lavar louça. Perfeito, adoro. Até é uma situação bem interessante que durante um churrasco, durante alguma coisa que está acontecendo lá do lado de fora, essa janela aqui pode me quebrar bastante galho. E quando eu falo de churrasco, né, a gente tem do lado de fora o lanai coberto, ele também está na extensão toda da casa. E o que é interessante, na casa da semana passada, eu tinha janelas na minha sala de jantar. Aqui não atrapalha tanto, porque essa minha janela está dentro da cozinha, né? É uma janela mais funcional, assim, me ajuda a eu não estar olhando para a parede. Mas enfim,
Quando a gente fala de uma casa térrea, a gente sempre vai ter uma casa muito mais longa, uma casa muito mais profunda, porque eu tenho que acomodar todos os ambientes num plano só. Quando eu tenho uma casa de 2 andares, eu jogo, né, coloco os quartos para cima, me diminui a profundidade. O que eu adorei nesta daqui? Eu estou num terreno de 75 pés de frente, é um terreno muito largo. E eu tenho uma casa térrea com 3 vagas de garagem, o que é muito raro. Você entrou comigo por esse corredor, é um corredor muito largo, ó, eu não consigo encostar as mãos nas 2 paredes ao mesmo tempo. Nesta entrada, quando eu chego na metade do corredor, eu tenho um quarto na frente da casa e um segundo quarto nessa posição e o banheiro que atende os 2 no meio. E o que é interessante nesta casa? Eu vou trazer a Patrícia de novo para dentro dela. Ela me atenderia perfeitamente. Por quê? Eu tenho a suíte principal, eu tenho 2 quartos e um banheiro e tenho mais um lavabo. Então, para uma família menor, uma família de 3, de 4 pessoas, ela atende perfeitamente. Tá? Ainda nesta entrada eu vou ter uma porta aqui de 8 pés de altura, onde eu tenho a minha lavanderia. E a lavanderia, apesar dela ser num corredor, tá? Porque eu tenho o acesso das garagens aqui. Voilà. Ela é grande, olha só, as minhas máquinas, eu tenho uma posição de armários, outlet sink e mais uma pequena bancada. Então ela é super funcional. E outro ponto é o seguinte, normalmente ela não é tão profunda, eu não tenho essa circulação boa aqui, tá? E o que me ajuda nisso é que eu tenho a máquina do ar-condicionado toda aqui. Então o barulho, todo o ruído da casa está concentrado bem próximo à garagem. Quando eu saio da lavanderia, eu tenho 2 opções. Eu vou no 3º quarto e vou mostrar para você o lavabo. Então aqui eu tenho um lavabo, ele é bem estreitinho, simples, mas funcional, excelente que tem o lavabo. E aqui é o quarto número 3, aonde eles ambientaram como um escritório, um home office. E eu também usaria como home office. Ele não tem banheiro próximo, meu banheiro completo está do outro lado do corredor, então ele está bem segregado, com pouco ruído, distante da cozinha, eu não estou atrapalhando ninguém e ninguém está me atrapalhando nesta posição. Saindo deste quarto, que é o 3º quarto da casa, eu passo pela minha sala de jantar e chego na suíte principal. Antes de eu entrar na suíte principal, eu tenho aqui uma posição de linen closet, excelente, roupas de cama arrumadas bonitinhas, e eu entro na suíte. Quando eu chego nesta posição, o que acontece? Eu não tenho aquela profundidade toda da casa da semana passada, mas eu tenho um pequeno recorte aqui, então eu tenho uma certa privacidade. A minha porta vai estar nessa posição, quando eu abro, eu tenho uma visão mínima, né, tanto da sala de jantar quanto da sala de jantar para o quarto, tá? Bom, não atrapalha, poderia ser um pouquinho mais profundo, mas funciona.
O quarto é bem grande, eu sempre paro do lado da cômoda porque eu acho que ela me dá uma referência de tamanho. Esta parede, tá? Para você entender, é a parede do banheiro, então a minha cômoda acompanhou ela, né? Acompanhou a parede como um todo. Eu tenho um puff aqui, adorei. Eu tenho esses aparadores menores, deve ter um termo melhor para isso. Aqui, não, para mim não funciona, que eu ia me bater aqui certamente. E a mesa de cabeceira que está também nas janelas, e você consegue perceber que a janela é maior ainda do que a mesa de cabeceira, que é quase uma cômoda. Tá? Eu tenho gavetas muito grandes nessa posição. Então, um quarto também de tamanho ótimo. Quando eu venho para o banheiro da suíte principal, o que eu tenho? Tampos de quartz, 2 cubas. Aqui nessa posição você está vendo que eles já fizeram espelhos menores, só para atender cada uma das pias. Eu particularmente gosto, tiraria esse espelho mais simples, colocaria um com uma moldura mais bonita e fica bem interessante o banheiro. Quando eu venho para o box, eu tenho os misturadores no meu acesso, tem um degrau aqui e eu tenho a ducha e mais o rain shower. O que nos ajuda, que eu gostei, que eles pensaram é colocar uma pequena janela aqui para me ajudar nessa claridade. De novo, eles pintaram de uma cor extremamente escura. O banheiro está fechado, eu consigo ver o quão amplo ele é, tá? Então eu tenho o meu toalete nessa posição, vou ter mais um linen closet, maravilha, um monte de espaço de armazenagem e aqui o walk-in closet. E agora o que é mais bacana? O valor. O preço base de uma casa como essa aqui, só para recapitular, ela tem 4 quartos, 2 banheiros completos, um lavabo e tem 2.240 pés de área de ar-condicionado, que são aproximadamente 200 metros quadrados de área de ar-condicionado. Numa casa térrea, uma casa ampla, é uma casa agradável. Valor base dela, 516 mil dólares. Eu tenho que adicionar valor do terreno, que varia entre 30 a 80 mil, dependendo do tamanho que você escolher, porque eu tenho terrenos bem grandes neste condomínio, e também os acabamentos. Novamente, eu vou te dar uma ideia de valor de uma casa já construída. Eu tenho uma casa como essa que vai ficar pronta em outubro desse ano, com todas as escolhas feitas, por 555.990. E eu tenho outras opções que variam entre 532 a 590, que eu posso alterar o meu design, ou seja, eu posso escolher os acabamentos. E se você, assim como eu, gosta de casas térreas, conseguiu se ver morando aqui dentro, entre em contato comigo por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.